Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do 1128 e sem enrolação, quero que você já assista essa entrevista maravilhosa com o pastor Lipão. Antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e ficar ligado porque tem muita novidade que vai abençoar a sua vida. E aí? Salve Lipão, beleza? Bom, irmão, na Tranquilo? paz. Lipão, como você descobriu o seu chamado por Deus? Como foi a sua história? Como que você teve o clique assim que falou, cara, eu sou chamado por Deus e eu preciso servir? Uma coisa bem interessante, cara, porque assim, eu sou filho de pastor, eu cresci dentro do contexto de igreja. Na minha adolescência eu vivi uma vida distante, enfim, da igreja. Eu não falo distante de Deus porque eu nunca tinha estado com Deus, eu tinha estado com a igreja. E aos 17 anos eu tive uma experiência com Cristo, aonde de uma maneira muito profunda Ele me tocou e eu entendi que Ele era meu Senhor, que eu deveria entregar minha vida a Ele, entreguei minha vida a Ele. E a partir dali eu comecei a viver uma vida muito profunda com Ele. No meu primeiro ano de conversão, mergulhei na Bíblia, li umas 8 vezes a Bíblia em um ano, comecei a cursar teologia e querer conhecer mais a Deus, por mais que eu não quisesse ser pastor, em hipótese alguma. Mas eu entendi que eu deveria viver o Evangelho integralmente, foi o que eu decidi fazer. Eu vivi o Evangelho integralmente e na medida que eu fui vivendo o Evangelho integralmente, Deus ele foi me conduzindo a servir em uma coisa, outra coisa, aí nós começamos a Onda Dura como um grupo para levar o Evangelho para os amigos nossos que não queriam frequentar a igreja e de repente eu me vi, eu estava pastoreando. Então o meu chamado, na verdade, eu não recebi, eu descobri ele, né? Não foi de uma maneira tipo meio fast food, assim, foi bem uma descoberta de fato, né? Legal. Eu ia fazer uma outra pergunta que era como você soube, né, qual era a área que você ia servir, mas você já acabou respondendo, já é isso. Mas isso é muito interessante, porque assim, acho que é um ponto muito importante, porque as pessoas elas ficam passivas, esperando Deus chamar elas para fazer alguma coisa. Meu irmão, o reino, a igreja precisa de muito apoio, de muita ajuda em várias áreas, e eu acredito muito nessa minha experiência como uma experiência comum. Você vai descobrir o teu lugar servindo. Então, desde já, faça aquilo que está ao teu alcance. Você é pastor da Onda Dura, e a Onda Dura tá ganhando aí o mundo, na verdade, né? Assim, tem uma expansão muito grande, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas fala aí, quando você começou, quais foram as maiores barreiras que você encontrou? Olha, a maior barreira, desde o começo até hoje, sou eu sou o meu problema, né? Eu sou minha própria barreira. Existe recurso ilimitado em Deus, eu sei disso, eu experimento disso. Mas em conta da minha incredulidade, muitas vezes, da minha insegurança, etc. tal, eu acabo não usufruindo daquilo que Cristo já falou que eu poderia usufruir. Então, não adianta, enfim, nós apontarmos o dedo para absolutamente nada, porque no fim das contas nós somos os problemas de nós mesmos e nós precisamos vencer nós mesmos para que então possamos viver o que Deus tem para nós. Cara, como você enxerga a ideia que muitos dizem, não preciso ir na igreja ou estar na igreja para servir a Deus, para ser salvo, enfim, toda essa conversa que talvez gera mais descompromissados aí do que, enfim, como você enxerga isso? Uma baita estupidez, mas essa estupidez é culpa da própria igreja. A igreja faz muito tempo que ela não tem um compromisso com a palavra, e por não ter compromisso com a palavra, ela virou uma central de entretenimento. E por virar uma central de entretenimento, então as pessoas não sentem falta e nem necessidade de estar na igreja. Porque no fim das contas, ninguém precisa ouvir música, ninguém precisa de um clube social, enfim. A gente pode ter isso em outros lugares, aquilo que distingue a igreja é a presença do Espírito Santo, é a autoridade, é a pregação da palavra, é a vida da palavra. Então o que eu percebo é o quê? Que muitas vezes nós como igreja nós estamos julgando os desviados da fé, da igreja, enfim, mas enquanto na verdade fomos nós que não ensinamos a eles a terem compromisso com a igreja através e por meio da palavra. Na pregação de hoje você falou sobre a domesticação, né, da fé. A galera tá no piloto automático, né? Então tem um apelo, a galera nem reflete muito sobre isso, ergue a mão às vezes e tal. E, enfim, qual dica você daria para saber se a gente tá no piloto automático ou não? Né? Como identificar isso? Eu acredito que a maneira como nós percebemos se estamos vivendo o Evangelho ou não está atrelado justamente a um ponto que eu citei lá, sobre viver uma vida em humildade. No dia em que você começar a se perceber como alguém que está escondendo pecado, escondendo falhas, escondendo erros, você tenha certeza que você se afastou do Evangelho de Cristo e aquilo que você está vivendo não é o Evangelho. O Evangelho pressupõe humildade. Se você não vive em humilhação constante diante de Deus e diante dos teus irmãos mais próximos, da tua
igreja e assim por diante, você não está vivendo o evangelho, você se transferiu para uma vida religiosa de aparência para tentar mostrar para os outros aquilo que você não é. Então eu percebo que é isso. No momento que você perdeu a vulnerabilidade, a humildade, a cara de pau para confessar pecados, lutas, deficiências, você se afastou do evangelho. O que você diria para esses novos pastores que estão começando, galera que está chegando no ministério, que recado você daria para eles aí? Ame a presença do Espírito Santo, mas não ignore a teologia, a tradição cristã, porque quando nós temos a experiência sem o fundamento da teologia, nós construímos um prédio que não vai durar muito tempo. É necessário ter fundamento bíblico, fundamento teológico, para que construa um ministério sustentável. Amém. Galera, Pastor Lipão, Deus abençoe, cara. É isso aí, pessoal. Se Deus falou ao seu coração durante essa entrevista, deixe nos comentários aí. E não esqueça de se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos.